Esta conferência será gravada agora. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou analista de atendimento da Certus e vou passar para vocês o treinamento do módulo de saídas. O formato do treinamento. O treinamento ele é gravado e é disponibilizado para assistir novamente quando for necessário, e ele é dividido entre duas etapas. A primeira etapa é a aula das funcionalidades de saídas, e a segunda etapa é exercício prático para o participante validar o aprendizado. O tempo previsto, então, desse treinamento é de 1h15, por isso é importante e essencial que o participante dê atenção exclusiva ao treinamento, evitando gerar tempo excedente e custo adicional das horas contratadas. Mas o que abrange, então, o módulo de saídas? Todas as movimentações de saídas, dentre elas a venda balcão, o orçamento de peças, a importação de orçamentos, a rentabilidade do orçamento, a condicional de peças, a importação de condicional, emissão de notas fiscais de peça, configurações gerais de validade do orçamento, as notas fiscais de saída na operação de venda, de devolução e de diversos, alteração e cancelamento de notas, conferências, manifestos, entregas, e-commerce, comissões, consultas e o gerenciamento de notas. A gente vai verificar também o cadastro dos clientes e da classificação fiscal de produtos, a consulta da posição financeira de vendas e as consultas de relatórios. Então, agora a gente iria iniciar com o cadastro de pessoas. Essas pessoas, então, seriam os nossos clientes. Até no treinamento de entradas, né, em outros treinamentos, vocês já visualizaram essa parte do cadastro de pessoas, mas nenhuma parte do cadastro era dessas pessoas como clientes. Então, agora a gente vai cadastrar eles e vai cadastrar, né, todas as configurações e as opções que a gente pode inserir dentro desse cadastro. Então, agora, na verdade, seria um exercício prático. Não sei se você prefere que eu vá fazendo e explicando, alguém quer ir fazendo, o que vocês preferem? Pode ir fazendo. Uhum. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, tá? Nem que seja no meio da explicação, não tem problema. Que daí eu vou retirando as dúvidas e a gente vai conversando. Pode ser? Pode ser. Então, agora a gente vai cadastrar então um cliente com CPF. Para a gente cadastrar ou para procurar o cadastro de um cliente, vai ser sempre a partir do menu CRM e cadastro de pessoas, ou pela tecla de atalho F2. CRM, na letra A, cadastro de pessoas. Então, essa primeira tela seria para eu procurar alguém que já está cadastrado dentro do sistema. Então, como eu vou cadastrar uma nova pessoa, eu vou dar um Enter. Consigo alterar para pessoa física ou para pessoa jurídica e inserir o CPF. O RG, então, a gente tem ele como uma forma de complemento. Eu posso colocar essa informação, ou se eu deixar sem também não tem problema, a gente consegue gravar o cadastro do nosso cliente. O nome dele vai ser João Maria, e o apelido a gente pode ou repetir o nome ou colocar um só, por exemplo, o primeiro nome ou algum apelido realmente que ele tem. O endereço, então, que ele vai residir vai ser a Rua 7 de Setembro, número 670. O bairro será o centro. Então, quando a gente coloca a informação do CEP, a cidade, o estado e o país já vão vir de formas automáticas para nós. Então, eu vou escrever o CEP. Sendo assim, ele já vai puxar para nós a informação. Aqui ao lado, então, a gente tem a informação do telefone, do celular e no e-mail do teu cliente. E aqui logo embaixo, então, a gente tem o tipo do nosso cliente. Ele pode ser apenas o nosso cliente fornecedor, cliente transportador, cliente colaborador. Então, é sempre muito importante ir marcando todas essas opções, caso ele seja mais que um cliente. Senão, a gente pode deixar somente essa opção e já vir para a aba ao lado. Se você quiser gravar o cadastro do teu cliente dessa maneira, você consegue gravar sem problemas nenhum, sem problemas, né? Caso você queira algumas informações a mais do cadastro do teu cliente, então a gente teria que vir para essa outra parte. Como, por exemplo, nos dados comerciais. A primeira informação, então, seria referente à atividade do teu cliente, então uma atividade que ele exerça.
Se a gente apagar aqui, ele já vai então ter algum cadastro de atividades, como por exemplo, administrador, advogado, referente à autoescola, autoelétrica, e a gente pode colocar uma dessas opções. Se não, o sistema ele sempre vai puxar com o código 96 como outros. Aqui a gente pode colocar algum contato desse teu cliente, algum site ou uma região específica. Caso vocês realizem também a venda tanto em varejo quanto atacado, a gente também vai conseguir configurar essas duas opções para vocês e configurar também uma forma de pagamento. Então, por exemplo, para o João Maria, sempre que for realizada uma venda, a venda vai ser à vista. Então, a gente consegue relacionar essa forma de pagamento dentro do cadastro do cliente, que assim que você for realizar a venda, ele vai aparecer essa forma para ele. O vendedor, algum vendedor externo, mecânica, transportador que a gente possa deixar relacionado ao cadastro desse teu cliente. Os dados fiscais, então, aqui seria a primeira opção sobre a inscrição estadual. Então, alguns clientes com CPF, eles têm a inscrição relacionadas ao CPF deles, né, que seriam mais para donos de fazenda. Mas, caso o teu cliente seja uma dessas exceções, né, a gente pode vir aqui, alterar para contribuinte e descrever qual seria a inscrição dele, e o mesmo processo para a inscrição municipal. A terceira opção aqui seria o e-mail de NFE. Então, o sistema ele tem um formato de envio automático, que seria somente pelo sistema, sem você ter que salvar, por exemplo, na tua área de trabalho, para depois anexar em um e-mail. Então, a gente consegue fazer esse envio automático. Para realizar esse envio automático para os clientes, é muito importante que o e-mail de NFE esteja cadastrado aqui. Então, eu tenho o e-mail do João. Se eu quiser, por exemplo, mandar para mais de um e-mail ao mesmo tempo, eu consigo descrever mais um e-mail, só que eu separo ele por ponto e vírgula. Assim, por exemplo, eu termino o processo de nota para ele e ele já vai fazer esse disparo automático para o e-mail que estiver aqui cadastrado. Ele precisa estar cadastrado exclusivamente nessa tela de dados fiscais. Se ele tiver somente nessa parte do e-mail, ele não vai fazer o disparo automático. O modelo documento eletrônico de preferência. Caso vocês realizem nota fiscal de consumidor final, depois que a gente fizer essa configuração dentro do sistema, ele vai estar liberado essa opção para você. Então, você pode ou deixar no modelo automático, ou NFE ou NFC. Então, a gente pode fazer a escolha dentre o modelo de documento eletrônico. Caso Ô, você não Bruno, queira... Oi, pode falar. em relação a esse cadastro, o primeiro passo que você informou lá, cadastro de cliente, eu entendi mais como venda a prazo. Porque, tipo assim, como eu sou balconista, se o cliente chegar para comprar uma peça na minha mão, chega 10 clientes no dia, eu tenho que cadastrar dessa mesma forma. Uhum. O cliente que paga a vista. Uhum. Entendi. Para esses clientes, caso você não queira fazer um cadastro, Porque, né, se for uma venda mais rápida, dá até para fazer tudo como porque não, consumidor final, né? eu creio que esse passo a passo aí vai servir mais para Uhum. o cadastro, para as notas a prazo, entendeu? Que o cliente quer Uhum. fazer um cadastro na empresa, então ele vai no setor financeiro ali e efetua o cadastro, entendeu? Sim. Uhum. Achou que ele e aí vai, é porque, tipo assim, vai incluir principalmente as vendas na prática, porque a vista na hora a gente precisa um pouco mais de rapidez. Se aparecer daí, a gente querendo fazer esse cadastro, mas vai ser rápido. Pode continuar, Bruno. Uhum. Então, para esse caso, né, que você falou, na verdade, dava até para emitir nota de consumidor final, né? Para caso você não queira identificar o teu cliente, não sei se você já emitiu esse tipo de nota, né, a NFC, mas caso não emitam, seria interessante, né, falar com o contador de vocês para pedir essa liberação. Porque daí ali, quando você for realizar, por exemplo, a venda balcão, você não vai precisar identificar ninguém. Você pode colocar só como consumidor final. Aí o processo fica bem mais rápido para vocês. Sim. Ok. Então, aqui a gente teria logo embaixo algumas informações referentes aos serviços. Se, por exemplo, o teu cliente reteu imposto municipal, imposto federal ou imposto federais sobre os serviços, seria PIS, COFINS, CSLL e IR, a gente pode marcar uma dessas opções e realizar a nota. O boleto bancário, então, ele seria nesse mesmo processo de e-mail de NFE.
A gente vai cadastrar o e-mail do cliente aqui. Quando você finalizar uma venda que tenha boleto bancário, já vai fazer também o disparo automático para o e-mail que estiver aqui cadastrado. Dados para crédito. Aqui, então, a gente teria a situação do teu cliente. Aqui a gente consegue verificar algumas situações que já estão pré-cadastradas, como, por exemplo, bom, ótimo, suspenso e VIP. A situação bom, então, ele não vai bloquear o teu cliente, mas vai validar um limite de crédito e vai validar a inadimplência. Então, eu quero colocar um limite de crédito para o meu cliente de R$ 1.000, por exemplo. Então, eu posso escolher essa situação, bom, que assim que eu selecionar ela, a gente já vai, então, direto para essa parte do limite de crédito. Aí você pode colocar bem certinho a quantidade do limite. Caso você deixe zerado, a partir do momento que você iniciar uma venda, ele já vai falar que o limite de crédito está excedido. E vou deixar zerado só para a gente verificar como que é a liberação que aparece daí na nossa tela. O endereço de cobrança, então aqui seria um endereço diferente da aba geral. O meu cliente mora no endereço, mas o endereço de cobrança é outro. Então a gente consegue cadastrar esse segundo endereço aqui. Se não, ele já vai puxar as mesmas informações que a gente colocou naquela primeira tela. O desconto especial, então, seria uma porcentagem de desconto especial tanto em peças quanto em serviços. Então, por exemplo, para esse meu cliente, eu vou dar sempre 10% de desconto na parte de peças. Então, a gente pode colocar esses 10% de desconto aqui. Quando eu for realizar um processo de venda de peças para ele, o sistema ele vai acusar que existe esse limite de desconto e se você quer utilizar ele ou não. Mas é claro que aqui a gente pode deixar zerado, né, sem problema nenhum, e colocar o desconto conforme for a venda ou conforme for os serviços executados. Complemento de pessoa física, então aqui a gente teria alguns dados de identidade e dados pessoais do seu cliente. Na parte de fotos, então a gente consegue inserir uma foto, como por exemplo do documento do teu cliente. Você pode retirar essa foto, salvar ela no teu computador que a gente consegue anexar e deixar aqui sempre relacionado ao cadastro dele. A observação, então, seria nesse mesmo processo, a gente pode colocar, então, algumas observações que vão ficar sempre cadastradas dentro do cadastro dessa sua pessoa. Caso você queira visualizar alguma informação ou queira alterar, pode fazer sempre essa alteração através do cadastro e só por aqui que a gente vai ter acesso a essas informações. Por exemplo, ele não vai sair numa nota fiscal nem nada do tipo. Após isso, então, a gente pode dar um gravar. Ele foi gerado, então, um código interno pelo sistema, que seria o código interno 42. Se a gente pesquisar por esse código, então o nosso cliente já vai aparecer aqui direto para nós. Mas, claro, você consegue pesquisar pelo CPF, pelo nome, pelo apelido. Todas essas informações já vão puxar o cadastro do seu cliente. Então, agora a gente teria a parte do cadastro com CNPJ. O CNPJ, então, a gente vai utilizar o botão de consultar na receita. Com esse botão, então, todas as informações do seu cliente de pessoa jurídica que estão na receita já vão vir diretos aqui para a tela do sistema. Então, eu vou dar mais um Enter, porque eu quero incluir um novo cadastro, alterar para pessoa jurídica, colocar o CNPJ, dar um Enter, e ele já vai ser habilitado esse botão. Então, eu estou consultando agora na receita. A partir do momento que eu consulto ele, todas as informações vão vir, então, para a tela do sistema. Caso você queira alterar alguma informação, então não tem problema, você consegue alterar e depois, posteriormente, realizar a gravação. Aqui, então, a gente pode só gravar, então não quero colocar nada aqui dentro do cadastro do meu cliente, seria só isso mesmo, então não tem problema.
Alô? Oi. Oi. Então, retornou. Só vou voltar então aqui a parte do treinamento. Não sei até que parte que vocês escutaram. Conseguiram verificar sobre o cadastro do CNPJ? Sim, sim. Então, eu já gravei, né, o cadastro do cliente. Se eu procurar pelo código interno, ele já vai aparecer aqui para nós. Vocês ficaram com alguma dúvida por essa parte do cadastro de pessoas, dos clientes? Não, tá tudo bem. Boa. Então, agora a gente vai verificar sobre a configuração do CST e da alíquota de saída. O CST, então, seria o código da situação tributária do teu produto. Então, isso iria impactar, no caso, diretamente a partir das suas vendas. Então, se na verdade a tributação dos teus produtos já estiver incorreta, né, a gente já vai conseguir transmitir esse processo para os certos, mas claro que a tua contabilidade sempre pode ficar de olho, né, se realmente todos os produtos estão saindo com o CST, com a classificação fiscal correta. Caso a gente precise fazer alguma alteração dentro de um produto, a gente consegue fazer de duas maneiras. Então, dentro do cadastro de um produto em específico, ou a gente consegue fazer através de planilhas. Então, por exemplo, vocês conseguem mandar uma planilha para a contabilidade e deles fazem bem certinho toda a classificação fiscal por NCM. Então, colocam o NCM, qual seria a porcentagem de ICMS, qual seria a classificação fiscal do teu produto, e a gente consegue importar para dentro do sistema e fazer essas alterações todas de uma vez. A gente vai verificar, então, como fazer o cadastro, né, como alterar um cadastro de um produto com essa classificação fiscal. Será sempre, então, a partir das entradas e do cadastro de produtos ou pela tecla de atalho F3. Entrada, cadastro de produtos. Agora a gente iria inserir um código do produto. Vamos então na parte fiscal e alterar a classificação fiscal da NCM. Então aqui a gente consegue verificar toda a classificação fiscal do produto, tanto da parte de entrada de PIS e COFINS, quanto na entrada e saída de ICMS. Então, aqui seria o dado do ICMS, que caso você precise alterar, por exemplo, o código de situação tributária de algum desses teus produtos. Primeiro, a gente teria que identificar para qual estado você está fazendo essa venda. E após identificar o estado, a gente pode vir na tecla de alterar e alterar tanto a entrada quanto a saída. Então, a entrada, sempre que você faz a entrada de um produto com o XML, ele já faz essa alteração referente ao código da situação tributária. Só a saída que não tem nenhuma configuração que seja automática. Por isso que é sempre bom ter esse contato com a contabilidade, né? Caso tenha alguma divergência, eles conseguem falar a vocês para a gente fazer essa alteração dentro do sistema. Se eu der mais um Enter, então a gente já vai passar para a parte de saídas. Nessa setinha para baixo, a gente consegue verificar todos os CSTs. Se fosse, por exemplo, tributado integralmente, ele já iria abrir essa opção da porcentagem do ICMS e assim você consegue inserir ela. Nesse caso, eu vou deixar só como 60 para a gente não precisar colocar nenhuma informação. Então, 60, vou confirmar e vou gravar. Quando eu gravo, abre uma tela de informação falando que os dados fiscais dessa NCM serão aplicados em todos os produtos com essa NCM relacionados. Então, por exemplo, se eu tiver o cadastro de 10 produtos diferentes dentro do meu sistema, porém ambos têm o mesmo código NCM, eu alterando em um deles, todos os outros já vão ser alterados automaticamente.
Então, a gravação foi realizada com sucesso e vou gravar novamente. Então, dentro da tela do sistema, é muito importante, se abre mais de uma tela, a gente ir gravando todas elas para ter certeza que todas as informações ficaram corretas. Ficaram com alguma dúvida nessa parte do CST? Não, aí tá ok. Então, agora a gente vai passar para a parte de venda balcão. Nessa venda balcão, então, a gente vai realizar primeiro um orçamento, depois importar esse orçamento para uma condicional e depois importar a condicional para uma nota fiscal de peças. Então, aqui a gente tem o fluxo de vendas balcão, que ele normalmente é utilizado. Eu só vou abrir ele aqui na internet, porque senão ele fica muito pequenininho e a gente não consegue ver. Então, o fluxo de vendas balcão, ele pode variar dependendo do estabelecimento e de como são os processos internos de cada empresa. Porém, a gente fornece o exemplo básico de como pode ser o fluxo de venda balcão e como você pode utilizar ele no teu dia a dia. Mas como eu disse, então nada é certo, né? Caso vocês precisem fazer alguma alteração dentro desse fluxo, vocês conseguem também fazer sem problemas. Então, o fluxo de venda balcão seria iniciado quando o cliente entra, então, na sua loja, né, na sua empresa. A gente, então, iria fazer a recepção do cliente junto ao balcão. O responsável por essa recepção, né, por receber o cliente, seria o vendedor. A partir do momento que ele recepciona o cliente, ele pode já realizar a identificação da aplicação. Ou seja, ele vai identificar qual o modelo do veículo e qual o tipo de peça que o cliente está precisando. Quando o cliente já dá essa informação de qual peça ele precisa, o vendedor pode ir realizando uma pesquisa e consulta. Então, essa pesquisa, né, e essa consulta seriam para verificar se tem produto desse que o cliente havia pedido no estoque ou se há algum saldo disponível dentro de algum catálogo ou junto com algum fornecedor. Então, meu cliente veio aqui me pedir uma peça, acabei de verificar que eu não tenho no estoque, mas liguei para um fornecedor meu e ele falou que ele consegue me enviar essa peça. Depois de fazer toda essa parte de pesquisa e consulta, ele pode ser gerado, então, um orçamento. Esse orçamento, então, seria para apresentar uma proposta de preço dos produtos ao teu cliente. O vendedor ainda seria o responsável por fazer esse orçamento e ele consegue gerar, então, para ter uma negociação melhor com o seu cliente. Esse orçamento também a gente consegue imprimir, enviar por e-mail ou enviar para o WhatsApp. Então, o vendedor ele realizou esse orçamento, o cliente então ele pode aceitar esse orçamento ou não aceitar. Caso o cliente não aceite o orçamento, então pode ser registrada uma venda perdida. Nessa venda perdida, a gente pode colocar várias justificativas pela qual o cliente não ficou com o produto, né, pelo qual você perdeu a venda. E com isso, o gestor ele pode realizar uma análise das vendas perdidas e criar estratégias de venda. Então, por exemplo, acabei perdendo a venda porque não tinha o produto em estoque e eu não tinha nenhum prazo para dar esse produto para o meu cliente. Daí, com isso, ele acabou desistindo. Então, a gente pode colocar isso na análise de venda perdida, que daí mais para frente a gente consegue fazer toda essa comparação, né, verificar quais eram os produtos que foram perdidos. Caso o teu cliente aprove esse orçamento, a gente pode gerar uma condicional. Após, então, gerar essa parte da condicional, o vendedor pode gerar ela e já imprimir duas vias. Então, uma seria para o cliente fazer todo esse processo, né, para ir até o caixa e realizar o faturamento. A outra via pode ser entregue para o estoquista. Então, fiz uma condicional, uma via ficou com o cliente, a outra eu vou entregar para o estoquista, que ele vai fazer, então, a conferência dos meus produtos. Então, enquanto eu estou aqui fazendo o faturamento, né, o vendedor, no caso, está finalizando essa parte, o estoquista pode ir lá e já separar todas as peças e já deixar aqui na expedição. Então, enquanto o meu estoquista está fazendo essa separação, a gente vai conversar com o cliente e verificar se ele vai realizar já o pagamento desse produto ou não. Caso ele não efetue o pagamento, a gente pode deixar essa condicional pendente de faturamento.
Então, é interessante seria coletar a assinatura do cliente na condicional, carimbar ela para retirada das peças e encaminhar o cliente para a expedição. Ah, mas o meu cliente já vai pagar, já vai efetuar o pagamento. Então, a gente pode pegar essa condicional e faturar ela. Após a gente faturar, então, a gente pode gerar uma nota fiscal de peças, uma nota de consumidor final e o boleto bancário, né, dependendo da forma de pagamento. Com isso, a gente consegue finalizar o processo na expedição, que o estoquista, então, iria conferir a condicional e os produtos para serem entregues ao cliente. Daí, com isso, depois de ser entregue para o cliente, a gente consegue entregar o produto, né, para ele e ele voltar, então, para a residência ou para a empresa dele. Conseguiram entender mais ou menos como que é o processo desse fluxo da vendas balcão? Sim. Ok. Então, agora a gente iria para a parte prática. Então, primeiro, a gente iria criar um orçamento para o nosso cliente, criar uma condicional e finalizar ele com o processo de venda, que seria o processo da nota fiscal. Então, agora primeiro a gente vai iniciar com o orçamento, que no caso ele é para apresentar essa proposta de preço dos produtos ao teu cliente. Esse orçamento, então, ele não reserva nenhuma peça do teu estoque e por ele ter muita rotatividade, ele é eliminado após o prazo de vencimento. O prazo de vencimento atual no sistema é de 7 dias. Caso você queira realizar alguma alteração nessa configuração, quero deixar, por exemplo, 30 dias, não tem problema, a gente consegue deixar quantos dias for necessários, mas só lembrando que o prazo atual é 7 dias. Então, fiz uma nota hoje, se eu for procurar aqui no 8º dia, ele já não vai estar mais existindo esse orçamento e eu não consigo recuperar ele. Então, vamos criar esse orçamento aqui para o LP Diesel, referente ao produto OC 1176. Para criar o orçamento, então, a gente vai a partir do menu Saídas, na letra A, Vendas Balcão. A primeira informação, então, que eu vou colocar é o meu cliente. Então, eu posso colocar, por exemplo, só LP, que ele já vai aparecer, então, todos os clientes com LP que eu tenho cadastrados. É o LP Diesel. E eu quero adicionar, então, o meu produto. Vou colocar o código dele, OC 1176. Então, se a gente verificar por essa tela aqui mesmo, eu consigo visualizar a quantidade que eu tenho em estoque na empresa 1, na empresa 2, na 1188 e na 2288. A quantidade que eu vou realizar esse orçamento é de 1 mesmo. Então, esse já é o meu preço de venda, conforme eu fiz a entrada do produto. Se eu quiser alterar esse preço de venda, eu consigo alterar também. Eu vou colocar, por exemplo, 22. Se eu quiser dar um desconto individual nesse produto, eu posso colocar aqui a porcentagem de desconto, senão eu só vou confirmar e o meu produto ele vai ficar digitado aqui ao lado. Então, eu sei que meu produto já está salvo e já está digitado, porque o número de itens, a quantidade, o valor bruto e o total líquido já foram alterados para mim. A partir do momento que eu realizar a incidência e colocar, né, outro produto, aqui no caso na Vendas Balcão, ele já vai ficar aparecendo, então, logo embaixo desse filtro de óleo lubrificante. Se eu vir, então, na tela de fechamento, a gente vai ter as 3 opções disponíveis. Então, eu tenho a opção de nota fiscal, orçamento ou condicional. Então, agora a gente vai iniciar com o orçamento. Quando eu clico em orçamento, ele vai habilitar, então, uma forma de frete, caso eu queira inserir. Ou se eu quiser colocar algum desconto geral, eu posso colocar. Então, lacei 10 itens, eu quero dar um desconto geral em todos eles. A gente pode colocar o desconto aqui. E passar para a forma de pagamento. Então, dentro de um orçamento, é muito difícil você saber qual a forma de pagamento que o teu cliente vai utilizar, porque você nem sabe se o cliente realmente vai ficar com o produto. Então, quando tiver esses casos, a gente pode deixar sempre a forma de pagamento a prazo. Então, eu deixo a prazo, posso colocar, por exemplo, só 30 dias, né, caso eu queira. Então, 30 dias a prazo e consigo dar um gravar. O limite de crédito excedido seria referente à parte de cadastro de pessoas, que eu falei que eu ia deixar, então, ela com o limite de crédito de R$0.
Então, a partir do momento que esse limite de crédito for excedido, ele vai aparecer essa mensagem na sua tela. Aí, por essa mensagem aqui, eu consigo liberar a venda com pagamento à vista ou cartão, ou somente liberar o orçamento. A validade do orçamento, então, como eu havia falado, é de 7 dias. Vou dar um Enter. Então, o orçamento 1 ele foi gravado agora. Depois a gente vai configurar a logo fiscal de vocês. Aqui a gente tem todas as informações do destinatário, do orçamento, do número, da assinatura, na verdade, que a gente pode pegar desse teu cliente. Fiz o orçamento, né? Quero ter um maior controle durante todos esses processos. Imprime o orçamento e faz o cliente assinar. A validade do orçamento, então, é de 7 dias. Seria interessante, né, deixar essa validade, porque, por exemplo, se o teu cliente veio comprar hoje, daqui 7 dias pode ser que o preço seja outro, porque pode, por exemplo, ter saído de uma promoção. Então, o cliente aqui ele já está ciente que a validade do orçamento é de 7 dias. Aqui, a gente consegue imprimir, enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, abrir em PDF e exportar. Ficaram com alguma dúvida nessa parte do orçamento da venda balcão? Não, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa relação, esse lançamento que você fez aí foi de uma pessoa jurídica, né? Se eu quiser fazer algum outro código, se eu quiser fazer para o consumidor direto, Se quiser fazer só uma venda direto, você diz? e não tem cadastro, o cliente não tem cadastro. Ah, que não tem cadastro, daí Correto. você pode utilizar esse 35 aqui, ó. Seria o consumidor Tem final. mesmo? Exato, ok. Só que daí para você faturar, né, como nota fiscal, você precisa daí ter essa parte na Cefaz, né, no caso, essa autorização para emitir esse tipo de nota, que seria a NFC. Caso vocês tenham, né, a gente consegue já configurar no sistema. Se não, você pode pedir para a tua contabilidade, que é bem tranquilo, né, é bem rapidinho, daí a gente já faz a configuração no sistema e você consegue emitir. Então, agora a gente vai importar esse orçamento e transformar ele em uma condicional. Então, a partir do momento que eu fiz um orçamento ou uma condicional para um cliente, se ele quiser, por exemplo, levar a nota fiscal disso, eu não vou precisar ir lá e digitar todos os produtos novamente. Eu posso vir e importar somente o orçamento que eu quero. Então, a partir das saídas, na letra A, vendas balcão. No botão, então, superior direito, escrito importar, a gente vai clicar nele. Eu vou ter a opção, então, de importar um orçamento ou uma condicional. Então, como eu tinha feito um orçamento, eu vou importar ele. Posso importar pelo número do meu cliente, pelo nome, pelo vendedor ou pelo orçamento. Se eu colocar o LP Diesel, eu consigo procurar ele e verificar, então, todos os orçamentos que eu tenho em aberto. Então, eu tenho em aberto um e eu quero, então, gerar uma condicional dele. Então, eu venho aqui, seleciono ele. Eu sei que ele está selecionado, porque aqui ao lado ele alterou, então ele tem duas setinhas. Eu consigo prosseguir e importar. Quando eu importei, então, todas as informações desse orçamento para a tela de venda balcão, todos os meus produtos e todas as informações que eu havia colocado anteriormente já estão aqui na tela novamente. Se eu quiser adicionar mais algum produto, enquanto é um orçamento, eu consigo adicionar, eu consigo alterar, eu consigo remover algum produto. Passando para a tela de fechamento, a gente vai ter novamente essas três opções, nota fiscal, orçamento e condicional. Então, agora eu vou gerar uma condicional desse meu produto. Caso eu queira colocar alguma opção de frete, alguma despesa acessória ou algum desconto, eu consigo inserir. Se não, eu posso até colocar uma forma de entrega. Então, a gente teria a entregar ou retirado pelo cliente. Se for retirado pelo cliente, eu consigo colocar até o nome de quem vai fazer essa retirada.
Aqui eu só vou colocar LP Diesel para a gente verificar como é que vai sair na nota. Então, LP Diesel, as condições comerciais, caso você queira alterar, a gente consegue alterar. Se não, pode deixar sempre a prazo mesmo e dar um gravar. Então, a gente teria dois formatos de condicional. Esse seria o formato texto. A gente também tem disponível o formato gráfico, que ele seria, então, bem parecido com o orçamento. Ele vai ter a logo de vocês aqui em cima e mais algumas informações. Ah, mas o meu ele pode ser mais simplesinho, né? Não tem problema. Então, a gente consegue colocar somente ele em modo texto. Aqui logo embaixo, então, a gente consegue pegar a assinatura do estoquista, do entregador e do recebedor. Agora, então, a gente vai importar as informações dessa condicional que a gente havia executado para transformar em uma nota. Então, eu vou vir no botão de importar novamente, só que agora eu vou ir na opção de condicional. Na condicional, então, eu posso colocar ou o número da condicional ou o meu cliente. Caso eu não lembre, por exemplo, eu consigo dar Enter e Enter, que ele já vai aparecer, então, todas as condicionais que estão em aberta para mim. Eu tenho só uma condicional em aberta, então eu vou querer prosseguir com ela, né? Vou precisar faturar ela. Então, eu vou marcar com a barra de espaço, dar um prosseguir e dar um importar. Importei, então, essa condicional para minha tela do Vendas Balcão e agora eu consigo só faturar ela. Finalizar, então, o processo da nota. Vou para a tela de fechamento e vou na minha opção de nota fiscal. Então, a opção de nota fiscal, caso eu queira colocar mais alguma informação sobre a forma de entrega ou sobre a forma de frete, eu posso inserir. Se eu quiser, por exemplo, alterar uma condição comercial, ou seja, uma forma de pagamento, eu consigo alterar também. Eu posso colocar, por exemplo, à vista. Coloco à vista, dou um gravar. Sempre que eu vou gravar um documento fiscal dentro do sistema, ele vai me dar essa opção. Deseja enviar a nota fiscal eletrônica? Se eu der um sim, então ela já vai ser enviada e autorizada para a Receita. Se eu der um não, a nota ela vai ficar gravada dentro do meu sistema, porém ela ainda não vai ser autorizada. Se eu der um conferir, então, eu vou conseguir olhar a minha nota antes de eu fazer esse envio para a Receita. Então, aqui eu consigo identificar todas as informações da minha nota, dos meus produtos. Se a gente verificar nos dados adicionais, sempre que eu importar uma condicional para faturar uma nota, ele vai aparecer o número da condicional aqui embaixo. Então, eu peguei e importei 3, 4 condicionais tudo de uma vez. Então, não tem problema, ele vai aparecer também essas 4 números aqui para você. Então, eu abandonei a nota, ele pediu seu desejo em enviar a nota fiscal eletrônica, eu vou dar um não. Mesmo eu dando um não, a nota fiscal 1, ela foi gravada com sucesso. Ficaram com alguma dúvida nessa parte do Vendas Balcão? Não. Então, agora a gente vai passar para a parte de notas fiscais de saídas. Nessa notas fiscais de saídas, a gente vai realizar, então, um processo de venda também. Só que essa venda, a gente não vai conseguir fazer nenhum orçamento e nenhuma condicional antes, nem importar ela. Aqui seria realmente só o processo de saída, só o processo de venda, né, de emissão de nota. Vai ser, então, a partir das saídas, da letra B, notas fiscais de saídas, vendas e venda de mercadoria varejo. Primeira informação, então, que eu teria que colocar é o meu cliente. Vamos utilizar, então, o cliente que a gente havia cadastrado antes, que no caso ele era o CPF.
Aqui, então, já apareceu todos os Joãos que eu tenho cadastrado. Então ficou muito difícil para achar, eu posso colocar o João Maria, que dele já vai aparecer aqui para nós. Quando eu dou a opção do meu cliente, ele já vai aparecer, então, quem é o vendedor. Então, eu vou colocar o vendedor 1 e eu vou conseguir adicionar o meu produto. Vou colocar, então, o código dele, a quantidade que eu quero vender e o preço unitário. Vou escolher usar esse preço mesmo, então não preciso alterar. E vou dando Enter até o meu produto gravar. Então, eu sei que meu produto está gravado porque a quantidade foi alterada e o valor total dele também. Vou dar um prosseguir, passando para o fechamento da nota. Se for, por exemplo, uma venda para fora do estado, então a gente precisa obrigatoriamente colocar uma forma de frete. Eu colocando essa forma de frete, aí o meu CFOP da minha nota já vai sair de forma correta. Pode ser qualquer uma das formas de transporte, tá? Só não pode ser a opção 9, que é sem ocorrência. Aqui, quando eu der um Enter, depois de colocar a opção do frete, ele vai aparecer, então, para eu colocar o transportador e os dados do volume. Se eu não quiser informar nada, eu posso só dar um confirmar, que ele já vai passar para a forma de pagamento. Se eu der um Enter, então ele já vai aparecer todas as formas de pagamento que estão cadastradas já no sistema. Vou colocar, por exemplo, a forma de pagamento à vista. Vou liberar a venda e posso gravar. Caso eu queira colocar alguma observação na minha nota, ele já vai estar liberado aqui do lado, né, em observações. Vou colocar, por exemplo, um teste, aqui só para a gente verificar onde que vai sair. Um teste e vou gravar. Confirma a gravação da nota, eu confirmo. Só vou dar um conferir. Então, é o mesmo formato de nota fiscal, né? Uma venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros. Aqui ele ainda vai estar aguardando o envio para a Receita e todas as informações referentes ao meu produto. Aqui, então, nas informações adicionais, o teste que a gente havia inserido, né, ele já saiu aqui para nós. Dou um abandonar, ele vai pedir se eu desejo enviar a minha nota fiscal e eu vou dar um não. Minha nota, então, ela ficou salva dentro do sistema, só que eu ainda não fiz a autorização dela. Então, para que serviria isso? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma nota fiscal e dar uma conferida na nota, verificar se todas as informações dela estão corretas. Ou se for, por exemplo, uma nota de devolução, eu consigo mandar para o meu fornecedor para ele ver se está tudo certo. Mas e se não tiver certo, o que eu posso fazer, já que eu ainda não enviei a nota? A gente consegue fazer a alteração da nota fiscal. A partir do suporte e na letra A alteração da nota. Primeira informação que eu tenho que colocar é o meu cliente, o João Maria, e eu vou precisar colocar o número da nota. Se eu não souber o número, não tem problema, eu vou dar Enter e Enter, e ele já vai aparecer, então, todas as notas que eu emiti para o João Maria. Então, é essa nota aqui mesmo, e ele já vai aparecer, então, o produto que eu havia digitado. Eu quero alterar o preço desse produto, eu quero colocar R$25, por exemplo. Então, eu venho aqui em Alterar, dou um Enter em cima do meu produto e faço a alteração. R$25, agora eu já consigo gravar a minha nota novamente. Vou dar um gravar e ainda vou dar mais um conferir para verificar se realmente ficou certo. Então, agora o valor da minha nota, né, do meu produto ficou como 25, então seria o correto. Então, a partir disso, né, a gente consegue já autorizar a nota fiscal, se for necessário. Consigo abandonar e dar um sim. Então, no teu dia a dia, você sempre vai enviar a nota fiscal para a Receita, tá? Então, você sempre vai dar um sim aqui. Eu só dou um não no treinamento porque a gente não autoriza as notas, já que é um ambiente de homologação, né, e a gente só está demonstrando um pouquinho do sistema. Por isso que eu dou um não. Mas no teu dia a dia, você pode dar o sim. Agora a gente vai realizar também uma nota fiscal de devolução de compra de peças. Então, foi feita a entrada, né, de um produto, fiz a entrada como compra de peças, eram produtos que eu iria comercializar,
mas por algum motivo eu vou precisar devolver uma dessas notas para o meu fornecedor. Então, eu preciso fazer uma nota fiscal de saída e de devolução. Vai ser, então, a partir do menu Saídas e nas notas fiscais de saída, igual a gente estava antes, só que agora vai estar no menu de devoluções. Então, a partir do momento que eu realizei uma entrada como compra de peças, eu tenho que devolver como compra de peças. Se eu comprei, por exemplo, uma peça que seria para consumo interno, alguma coisa assim, então eu teria que realizar a devolução de consumo interno. Sempre quando a gente for fazer a devolução, é muito importante que a entrada da nota esteja correta. A entrada da nota a partir do XML, porque às vezes tem muito imposto dentro de uma nota, ela tem ICMS, ICMS-ST, a parte de IPI e algumas despesas, a gente então precisa ter essa entrada correta para que na devolução a gente só relacione o fornecedor, a nota e os produtos. O resto do sistema ele vai fazer sozinho para você. Vamos utilizar... Oi? Desculpa, eu não entendi. Não, pode continuar. O rapaz está aqui do lado. Ah, não. Assim. Desculpa. Então, a devolução de compra de peças. Agora, a gente iria colocar o cliente, que na verdade era o seu fornecedor, né? Por exemplo, a Mali. Depois que eu coloco o meu cliente, ele vai abrir essa seleção de notas fiscais de devolução de entradas. Então, aqui é a hora para eu relacionar a nota fiscal de entrada para fazer a devolução. Ah, mas eu não lembro o número da minha nota fiscal de entrada. Não tem problema, você pode dar um pesquisar, que ele já vai aparecer, então, todas as notas que foram efetuadas à entrada no nome desse teu cliente, né? Do nome do fornecedor. Então, vai ser essa nota aqui mesmo. E eu consigo realizar uma devolução total, que seria de todos os produtos com todas as quantidades, ou uma devolução parcial. Se eu for parcial, então eu posso clicar em cima do meu produto e colocar a quantidade que eu quero devolver. Então, esse foi o máximo que eu comprei, né? É o máximo que eu consigo devolver. E eu posso digitar uma quantidade diferente. Então, eu quero devolver 20 litros. Então, eu descrevi 20, dei um Enter. Se a gente verificar o meu produto, ele ficou marcado, porque está com essa setinha aqui ao lado. A quantidade de compra, a quantidade devolvida, que foi os 20 que eu coloquei, e o saldo, então, que restou desse produto. Selecionei já o meu produto, eu consigo dar um prosseguir. Ele vai abrir essa tela novamente, porque caso eu tenha mais de uma nota de devolução para fazer, né, de notas diferentes, eu consigo relacionar uma outra nota para devolver tudo junto. Se for somente uma nota mesmo, eu dou um prosseguir novamente e vou colocar então a informação do meu vendedor. A gente vai utilizar o vendedor 1. Então, coloquei o vendedor 1, dei um Enter. O meu produto ele já vai aparecer aqui para mim, com a quantidade que eu havia digitado. A parte do valor, então, o valor total dos meus produtos, ele já vai aparecer certinho para nós, né? Eu não vou precisar inserir isso manualmente. Tanto que a parte do meu destaque de imposto também já vai aparecer tudo conforme a nota fiscal de entrada. Eu não vou precisar ajustar nada disso. Só teria que colocar alguma ocorrência de transporte, né, caso tenha nessa nota. Se não tiver, eu vou inserir uma forma de pagamento. Essa forma de pagamento seria só para gerar, então, uma duplicata para ficar no teu caixa, ou para você realizar o abatimento, caso o teu fornecedor te mande outra nota, ou para ficar como um crédito no valor do produto devolvido. Quando for devolução, você sempre pode utilizar tanto a prazo quanto à vista, tá? Ambos vão ficar corretos. Vou liberar e vou dar um gravar. Só vou dar uma olhadinha na minha nota para ver como que ela vai ficar. Então, agora é uma devolução de compra para comercialização. Todas as informações do meu produto já vão sair aqui de formas automáticas para nós. E ele também já vai aparecer nos dados adicionais a informação complementar, que é uma devolução parcial referente à nota de entrada e a data que ela foi emitida. Então, você não vai precisar colocar também essa informação manualmente, tá? Ele já vai aparecer aqui de forma automática. Dando um abandonar, ele vai pedir se eu desejo enviar a nota, eu vou dar um não, mas da mesma maneira, a minha nota ela ficou gravada dentro do sistema.
Agora vamos dar uma olhadinha, né, no caso das notas fiscais de saída, que seria a parte dos diversos, ou seja, na operação de simples remessa. Caso eu tenha que mandar, por exemplo, uma simples remessa que seja para conserto, para reparo ou alguma coisa assim, a gente sempre vai mandar pelo menu de diversos. Então, o que teria de diferente, né, entre a devolução e esse outro menu? A devolução, eu sempre vou ter que relacionar o meu produto e a nota fiscal de entrada. Aqui não. Aqui nessa parte do menu de diversos, eu consigo só colocar o código do meu produto sem ter que mencionar a entrada. Então, fiz a entrada como compra de peças, por exemplo, e preciso fazer uma simples remessa que não utilize meu saldo de estoque, eu consigo fazer porque eu só vou precisar digitar o código do meu produto. Então, aqui a gente já tem algumas operações pré-cadastradas. Qualquer um desses módulos, né, tanto de venda quanto de evolução e o simples remessa, eu consigo cadastrar novas operações. Ah, tem um CFOP aqui que ele não está cadastrado, que eu preciso utilizar. Não tem problema, tá? A gente consegue verificar e está cadastrando novas operações para vocês. Vamos utilizar, por exemplo, essa 1052, que seria uma simples remessa para conserto, que não utiliza o saldo de estoque. A gente dá um Enter nele e vamos colocar, então, o nosso cliente. Vamos utilizar o João Maria novamente. O vendedor, então, vai ser o vendedor 1. E como eu disse anteriormente, a gente vai precisar colocar o código do produto de forma manual. Então, inserir o meu produto, vou colocar a quantidade, o preço unitário e vou gravar a minha nota. Vou prosseguir, colocar alguma forma de frete e vou poder gravar a minha nota. Como ela é uma simples remessa, ele não vai pedir nenhuma forma de pagamento, então ele já vai passar direto por essa parte. Vou confirmar a gravação da nota e vou dar um conferir. Então agora ela já mudou então a natureza de operação, é uma remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. Sobre o cancelamento de nota fiscal, então a gente consegue realizar o cancelamento de notas que foram autorizadas dentro do prazo de 24 horas. Então, autorizei uma nota fiscal hoje, eu tenho até amanhã às 14h42 para realizar o cancelamento dela. Existem alguns estados, né, que têm alguma legislação que deixam um tempinho um pouquinho maior para nós, para efetuar esse cancelamento. Mas a maioria dos estados é sempre às 24 horas. Se eu quiser cancelar, então, uma nota fiscal de saída, ou seja, que foi feito aqui pelas notas fiscais de saída ou pela venda balcão, eu vou vir a partir do suporte e na letra B, cancelamento de nota fiscal. Vou colocar, então, o meu cliente, por exemplo, João Maria, e o número da nota. Ah, mas eu não lembro o número da nota. Não tem problema, vamos dar Enter e Enter, que ele já vai aparecer, então, todas as notas que foram emitidas no dia de hoje. Ah, eu quero cancelar essa nota fiscal 4. Então, eu vou em cima dela, ele vai pedir se eu realmente desejo cancelar. Vamos dar um sim e descrever o motivo do cancelamento. Então, eu coloquei somente nota fiscal incorreta e a eliminação da nota, então, foi realizada. Como a gente tinha visto antes, então dá para realizar também a alteração de nota fiscal, mas a alteração a gente só consegue fazer quando a nota não está autorizada. Autorizei a minha nota, vou precisar mudar alguma coisa, vou precisar cancelar a minha nota. Se der para mudar por carta de correção, a gente consegue fazer essa alteração. Se não, teria que realmente cancelar a nota e emitir uma nova. O gerenciamento das notas fiscais de saída. Então, nesse gerenciamento é onde a gente vai conseguir visualizar todas as nossas notas emitidas e as situações das mesmas. Então, quero verificar se tem alguma nota rejeitada, se tem alguma nota pendente de recebimento, se todas estão autorizadas. Então, a partir do fiscal e no gerenciamento de notas fiscais eletrônicas, a gente consegue verificar essas notas. Vou dar um ESC fiscal
E na letra B, gerenciamento de notas fiscais eletrônicas. Nesse gerenciamento, então, a gente consegue verificar as notas fiscais pelo número delas, pela série, cliente, situação, modelo, usuário, período de emissão ou período de envio. Então, quero verificar todas as notas que foram emitidas hoje, no dia 17/7. Então, eu vou dar um pesquisar e ele já vai aparecer, então, as minhas 3 notas aqui. Quero verificar novamente, né? Quero tirar uma segunda via das notas, eu venho em cima dela e clico em Dump. Então, assim a minha nota ela vai ser aberta aqui novamente. Se eu quiser enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, abrir PDF, exportar ou imprimir, eu consigo fazer todo esse processo novamente. As situações de nota. Então, se a gente verificar, essas 3 notas estão com a situação a enviar. Então, a enviar é quando eu fiz a nota fiscal, mas ainda não enviei ela para a Receita. Ah, mas agora eu quero enviar. Então, a gente vem aqui e só dá um enviar e receber. Se eu der um enviar e receber com essas 3 notas aparecendo aqui, as 3 notas vão ser autorizadas. Ah, mas eu quero enviar só a nota fiscal 1. Então, eu pesquiso pelo número de nota, vejo qual é ela, se é bem essa que eu quero enviar, e daí assim dou um enviar e receber, que só ela vai ser autorizada. Se eu enviar, então, quando mais notas estiverem aqui no gerenciamento, todas elas vão ser autorizadas. A nota pendente de recebimento ocorre quando teve alguma falha na internet, como por exemplo, né, estou enviando a nota, caiu a minha internet, ela vai ficar pendente de recebimento, ou quando está com algum problema na receita. O que a gente faz, né? A gente pode aguardar alguns minutinhos e depois vir aqui e dar um enviar e receber novamente. A nota fiscal rejeitada, então tem inúmeros motivos pela qual uma nota fiscal ela pode ser rejeitada, mas a rejeição ela sempre vai estar descrita aqui embaixo para você. Então a gente consegue verificar qual seria a rejeição, ajustar ela e depois pegar e só enviar e receber a nota de novo. A maioria das vezes a gente não vai precisar cancelar a nota fiscal. Claro que vai acontecer algumas situações, né? Principalmente se for alguma coisa referente a imposto, a gente vai ter que cancelar a nota e emitir de novo. A nota fiscal, então, cancelada é quando ela teve o recibo de comunicação com a Receita, ou seja, a nota ela foi autorizada e depois eu cancelei ela. Se eu cancelar uma nota que ela não foi para a Receita ainda, ou seja, que ela está com a situação a enviar ou rejeitada, ela vai só pular essa numeração de dentro do meu sistema e ela vai sumir com a nota. Então, se a gente lembrar, né, a gente fez o cancelamento da nota fiscal número 4. A nota fiscal número 4, ela não estava autorizada ainda no sistema, então a gente cancelou ela e ela assumiu essa numeração. Por isso que tem que ficar sempre atento, né, que no gerenciamento de notas, se todas as notas estão todas certinhas. Claro que às vezes acontece, né, de pular uma numeração de nota, não tem problema. O correto seria só a gente fazer a inutilização, né, dessa numeração e tá tudo certinho. A nota denegada é quando o teu cliente, ou seja, para quem você está realizando a nota, tem alguma restrição com a Receita. Então, às vezes, a inscrição estadual do teu cliente está inválida ou realmente tem alguma pendência no CNPJ ou no CPF. O correto seria você cancelar a nota para o teu produto voltar para o estoque, mas a situação dela vai sempre ficar como denegada. Aí você entra em contato com o teu cliente, fala o que aconteceu, né, que você não vai conseguir emitir a nota por momento. E a partir do momento que ele regularizar o cadastro dele, a gente consegue emitir uma nova nota fiscal. E a nota fiscal autorizada, então é quando a tua nota fiscal ela foi recebida pela Receita, a Receita já retornou o recibo de comunicação e falou que já está tudo certinho. Então, todas as notas, sempre que possível, né, dentro do gerenciamento, sempre autorizadas. Claro que vai acontecer de ter denegada, cancelada, mas tirando isso, né, dessas 3 situações aqui em cima, elas nunca podem ficar. Caso tenha uma nota rejeitada que você não saiba o que fazer para ajustar ela, você pega e liga para nós, né, abre o chamado que a gente vai ver juntos daí para resolver esse problema. Agora, então, a gente vai verificar 2 tipos de consultas diferentes. Uma consulta seria pela parte do gerencial,
que pelo gerencial, então, a gente vai conseguir verificar vários tipos de relatórios dentro do sistema. Então, quero ver um relatório de vendas, qual foi minha venda por forma de pagamento, por exemplo, vendas por cliente. A gente tem vários tipos de relatórios que podem ser observados. A partir do gerencial, então, a gente vai ir nas saídas, na vendas por cliente e consulta de notas fiscais de saídas. Essa aqui, então, seria uma consulta que a gente pode fazer por empresa ou selecionar todas elas. Pode pesquisar um número de nota, um cliente, um produto ou um período. Caso queira verificar, por exemplo, só no período de hoje, eu coloco o dia de hoje e dou um pesquisar. Assim, ele já vai aparecer, então, todas as notas. Então, eu tenho 3 notas aqui. Se eu quiser ver alguma informação a mais delas, por exemplo, quem foi o cliente ou quais são os produtos, eu só dou 2 cliques em cima dela, que ela já vai aparecer aqui para nós. Se você quiser imprimir também essa página, né, como um relatório, você consegue imprimir ou salvar na tua máquina. A partir do financeiro, a gente também tem a posição financeira de pessoas. Então, quero verificar se o meu cliente, por exemplo, João Maria, tem alguma duplicata em aberto. Então, eu seleciono a empresa, seleciono o meu cliente, consigo pegar um período de movimento ou de vencimento e verificar, então, todas as duplicatas pendentes. Dando um visualizar aqui, então, no contas a receber, eu tenho uma duplicata pendente no valor de R$ 25, que foi emitida no dia 17/7 com o vencimento para hoje. Então, no caso, ela foi à vista. Aqui aparece a forma de pagamento, né, que seria o 2 ou à vista, a conta contábil e a data de pagamento. Já foi efetuado o pagamento, né, dessa duplicata, ela já vai estar aqui configurada a data de pagamento para você. Caso tenha algum atraso, alguns juros, alguma multa, ela já vai ficar, então, aparecendo aqui para você também. Seria isso, então, na nossa parte do treinamento do módulo de saídas. Hoje a gente realizou, então, o cadastro dos clientes, a configuração do CST e da alíquota de saída, a venda balcão sendo um orçamento, uma condicional e uma nota fiscal de peças, notas fiscais de saída na operação de venda, de devolução e de diversos, o gerenciamento das notas fiscais de saídas e as consultas. É importante, né, que vocês utilizem a base de treinamento para exercitar e fixar o conhecimento de vocês. As dúvidas realmente vão surgir durante a utilização. E a partir do suporte e abertura de chamados, vocês conseguem, então, abrir um chamado, né, com a dúvida que vocês tiverem. Caso vocês não estejam conseguindo fazer algum processo, por exemplo, na venda balcão. Então, sempre muito importante abrir o chamado certinho, como, por exemplo, no comercial, saídas e vendas balcão. Você coloca aqui a descrição do teu problema, né? O que está acontecendo, qual é a sua dúvida. Pode colocar o contato. Mas o meu contato não tem aqui cadastrado. Você pode só descrever, então, aqui na descrição, falar com fulano, ou até o número de celular, que daí a gente liga direto para ele, e colocar um requisito. Outra situação, então, seria para chamados que não são urgentes. O meu chamado é urgente, então a gente vem aqui e coloca, então, por exemplo, não foi possível gerar uma nota fiscal de saída, não foi possível gerar um orçamento, que daí a gente vai dar prioridades para os chamados urgentes, tá? Então, na verdade, o treinamento de saídas, ele também tem uma tarefa, né, que seria na base do treinamento, que seria para gerar no mínimo 5 orçamentos, 5 condicionais e 5 notas. Então, vocês podem fazer esse processo hoje ou amanhã, né, quando vocês tiverem um tempinho, mas é muito importante que vocês façam, que daí a gente consegue finalizar bem certinho essa parte do treinamento de saídas. Eu posso ligar, né, para esse número que a gente está conversando agora, amanhã. Caso tenha alguma dúvida, eu consigo acompanhar vocês no processo, né? Caso vocês já tenham feito, eu só preciso tirar um print para anexar no chamado para conseguir finalizar, então, a parte da implantação. Queria saber, então, se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês querem que eu retome, que não ficou muito bem explicado. Não, no momento não tá tudo explicado certinho, não ficou nenhuma dúvida, não. Só depois, no caso, utilizando, que pode aparecer alguma coisa, mas a gente já sabe como tirar dúvida.
Não, sim, é realmente, né? O treinamento, na verdade, ele é muita informação, né? Que a gente vai falando, mas é claro, as dúvidas vão surgir quando vocês começarem a rodar com o sistema, mas sem problemas, vocês vão ter ainda uma fase de acompanhamento e depois disso, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem abrir um chamado que a gente vai fazendo o processo juntos, tá? Então eu só vou parar aqui a gravação, tá? Só pra gente conseguir finalizar.